Olá, chegamos ao 30º programa Reaça e Comuna. Comuna, nananana. Ele não quer ser reaça, é incrível isso. Não, eu tenho mal. E essa história aí? Que camiseta é essa? Tá apoiando o samba enredo da Mangueira, que é contra o avanço da extrema-direita. Essa eu não entendi. Primeiro, tenho um grande orgulho de ser benemérito da nossa querida Estação Primeira de Mangueira. Beijo pro presidente Chiquinho. E eu acho que a Mangueira, que é verde, assim como o nosso querido PSL, do nosso presidente Palmeiras. Bolsonaro e o Palmeiras, estão prestando uma grande homenagem ao presidente. O quê? Criticando o avanço do fascismo no Brasil? O presidente, o importante... Gostei da Mangueira. A Mangueira vai gostar do seu apoio. O importante é que a Mangueira está abrindo espaço para o debate de ideias. Sim. E tá tudo bem com o enfoque, não é aquele enfoque perfeito, mas está falando, fale mal, mas fale de mim. A dúvida é se até o carnaval não já vai ter censura prévia nas escolas de samba, hein, gente? Olha, o pessoal tá tão pessimista que daqui a pouco vou ter que trocar para coisa do Mourão. Talvez tenha que fazer um samba enredo pro Mourão. Tem que deixar aí já de stand-by um samba enredo pro presidente. Bora começar? Vambora. Com o Supremo com tudo? Quer dizer, vai valer agora porque o Supremo Tribunal Federal começa nesta quinta-feira a análise que vai durar vários dias aí da questão da segunda instância e da prisão em segunda instância. Quando o Supremo flertou com a Constituição da Lava Jato de 2014 e não com a de 1988, aí o pessoal da esquerda dizia, com o Supremo com tudo. Tendo o Supremo pode fazer tudo, pode descumprir a lei e tal. Claro, porque afinal o Supremo é a Corte Constitucional do Brasil. Ela deve seguir a Constituição e não a Constituição, como você mesmo disse, inventada para a Lava Jato. Pois é, o Supremo, mas a culpa nunca foi da Lava Jato. Essa que é a questão. Porque a Lava Jato nunca ocupou 11 assentos no Supremo. Tudo o que aconteceu no Brasil desde 2014 teve o respaldo da Corte Constitucional. E a Corte Constitucional obedeceu a duas constituições, a promulgada em 88 e a que é a que vale. Que é a que vale se o Supremo obedecer, e a outorgada em 2014, na esteira da Lava Jato. É preciso também ter a compreensão histórica de que aquele abalo político sem precedentes criou uma comoção muito grande. O Supremo também é uma corte política e ele passou a criar um sistema único na humanidade, que é uma corte biconstitucional, que era uma espécie de pisca-pisca. Tinha horas que ele cumpria a Constituição de 88, tinha horas que ele cumpria a Constituição de 2014. Principalmente na questão do trânsito em julgado, que ninguém pode ser condenado até o trânsito em julgado. Ninguém pode ser preso até o trânsito. Ninguém pode ser preso até o trânsito em julgado. Isso. Ou seja, você tem amplo direito de defesa, que isso vai até ao limite. Por quê? Porque essa Constituição foi feita logo depois do regime militar, onde se prendia as pessoas. Então o espírito daquele tempo era de amplo direito de defesa, ela é muito garantista. E a 2014 colocou um questionamento que é, tudo bem... punitivismo enlouquecido, né? Mas também houve excessos do poder político e do poder econômico, que também fala assim, olha, tá vendo, esse amplo direito de defesa está permitindo muita impunidade. Bom, chegou a hora do Supremo calibrar isso daí. Eu acho que, ao fim e ao cabo, talvez o excesso de direito de defesa possa ter sido usado para impunidade, talvez o excesso de punitivismo possa ter sido usado por arbítrio. Vamos ver se o Supremo chega a um ponto de equilíbrio nisso. A tendência, dizem, é que o Supremo mantenha a posição da Constituição de garantir o trânsito em julgado, né? Isso é o que se diz que inclusive o decano Celso de Mello falou sobre isso. E esse, na verdade, é o primeiro passo para o que se supõe, o que se prevê, né? Se não houver nada no caminho, se não tiver pressão militar ou qualquer outro obstáculo, que seriam 2 vitórias para o ex-presidente Lula. A primeira é essa, que favorece ele e que seria solto imediatamente se o Supremo julgar que equivale ao que está na Constituição. E a segunda vitória, que seria a anulação
do processo do ex-presidente Lula desde o começo, né? O que faz com que ele volte a ter direitos políticos imediatamente. Pois é, mas eu sinceramente pedindo vênia, como se diz no Supremo, pedindo desculpas, eu acho que a fulanização dessa decisão do Supremo Tribunal Federal é a pior coisa que pode acontecer. O Supremo Tribunal Federal tem que julgar à luz da Constituição e não do beneficiado eventual que vá ser desse caso, porque isso também serve para pressionar o Supremo a não tomar a decisão. Da mesma maneira que eu acho que, por exemplo, na decisão do COAF que favorece ao senador Flávio Bolsonaro, a decisão do ponto de vista filosófico, que você só pode quebrar o sigilo de alguém e compartilhar esse sigilo na esfera administrativa com a permissão de uma decisão judicial e não que a Receita possa mexer no sigilo fiscal e compartilhar dados com o COAF sem que um juiz antes permita, eu acho essa decisão que favorece o senador Flávio Bolsonaro, mas eu acho que ninguém pode mexer em sigilos sem que haja o controle do judiciário. E agora, quando fulaniza isso com o Flávio Bolsonaro, fica parecendo que é uma coisa para beneficiar o Flávio Bolsonaro. Quando se discute essa questão da segunda instância, fica parecendo uma coisa para beneficiar o Lula. Isso daí é a pequena discussão. Isso aí, na verdade, é a volta ao que tínhamos antes da Lava Jato, que é o Estado de Direito, né? A Lava Jato praticamente destruiu o Estado de Direito. Bom, vamos ver. Supremo, julgue. Vamos lá para o próximo assunto. Parece só lavanderia PSL, é isso? Parece só lavanderia, porque eu até trouxe aí, depois no final a gente vai utilizar aí uma imagem aí de uma lavanderia de roupa suja, né? Eles estão lavando a roupa suja e também estão lavando dinheiro, porque tem todo esse negócio de laranjal, essa coisa toda. Sinceramente, o PSL não merece as críticas que tem feito a si mesmo. Olha, eu já falei pra vocês que eu, diante desse assunto, estou só com a pipoca, né? Igual o Michael Jackson naquele meme famoso. Tô comendo. É uma delícia ver o PSL se destruindo a si mesmo. É um grande dia quando a gente vê que o partido do presidente abandona o próprio presidente. Hoje, aliás, tinha até um comentário muito engraçado dizendo que o Bolsonaro é tão incompetente que ele prometeu destruir o PT e o que ele está destruindo é o PSL. Achei hilário. Olha aqui, o Major Olímpio chama Carlos Bolsonaro de moleque vereador, rebate canalha. Imagina. O Carlos, na verdade, não é do PSL, né? Ele é do PSC. PSC, mas fica esse tipo de situação que eu que sou um governista, eu tenho que concordar com todas as críticas que são feitas pelo líder do PSL no Senado e tenho que concordar com todas as críticas que são feitas pelo filho do presidente contra o líder do PSL. E aí, se eu concordo com todas as críticas, eu tenho que discordar de todas as críticas, porque eu acho elas injustas. Não entendi nada. Fica muito complicado, gente. Vocês têm que me ajudar. Eu tô achando que esse processo, Mário, do PSL mostra que um partido sem base, ele criado só para concorrer para a eleição, ele não vai para frente. E essa é a segunda vez que se comprova isso, né? Com o Collor, quando criou o PRN para se candidatar, e agora com o Bolsonaro, quando criou o PSL para se candidatar. São partidos que não dão base ao presidente. Aliás, eles já estão fazendo obstrução na Câmara ao presidente. A situação do Bolsonaro está ficando muito complicada. E o Bivar, né, que é o presidente da sigla, está o tempo inteiro mostrando que vai passar para chantagem abertamente contra o presidente, falando coisas como que pagou dinheiro para o advogado do Bolsonaro. Então, a roupa suja, como você disse, vai vir toda à tona agora. Pois o que isso mostra? Porque agora eu tenho que falar sério aqui de vez em quando. Na verdade, o presidente Bolsonaro surgiu num movimento aí do que eles chamam de nova política, essa coisa de redes sociais e tal, papapá. Só que, para permanecer no projeto de poder, você precisa de ter um partido estruturado. Isso. Agora tem fundos partidários e você vê que essa luta toda é em torno das estruturas partidárias, da consolidação de um partido que precisa estar ramificado, né, dentro dos municípios, nacionalmente,
como uma plataforma para uma campanha nacional em 2022. Ou seja, e para as prefeituras em 2020, né? Porque 2020 muitos jornalistas primeiro. já estão dizendo que vai ser um fracasso o bolsonarismo nas eleições 2020 e 2022, ou seja, não é verdade que nós não vivemos a nova política, nós vivemos, e a prova viva disso é o presidente Bolsonaro. E nova política, né, gente? Não, vamos botar uma aspa aí. não, mas o cara passou 28 anos no Congresso sem fazer nada, porque ele não fazia nada, era do baixo clero. E quando ele não estava falando barbaridade, estava à toa, dormindo, né? Tem aquela foto famosa dele roncando na cadeira. Falar em nova política, sendo 28 anos deputado, é uma piada. Fazer nada num Congresso e numa política que foi completamente flagrada em tenebrosas transações é uma grande virtude. E foi essa a grande virtude dele, porque muitos fizeram coisas erradas. Então, esse nada dele é relativo. Agora, a questão essa nova política que elegeu, inclusive, 52 parlamentares do PSL, que vieram assim das redes sociais e foram um fenômeno. Um monte de brucutus que falavam barbaridades nas redes sociais, assim, espécie de réplicas do Bolsonaro, homens e mulheres, né? Porque antes a gente tinha só o Bolsonaro como jagunço parlamentar. Agora a gente tem uma série de jagunços e jagunças que fazem o mesmo papel que o Bolsonaro fazia no Congresso. Existe muita má vontade contra o PSL. Mas a questão tem um segundo assunto relacionado a isso, Mário, que é a... Você não gosta quando eu diga... Da ditadura... Peraí. 3, 2, 1. Ditadura militar eleita, judicial, teocrática. Agora eles passaram a outra fase, né? Porque a ditadura de 64 teve duas fases. Entre 64 e 68, e depois com as 5 começa as mortes, as torturas, os ratos, arrancamentos de unha e toda aquela barbaridade. E o bolsonarismo agora está clamando por um AI-5, ou seja, já vivemos, como eu disse, uma ditadura e agora eles querem endurecer o regime. Então, um conselheiro do presidente Bolsonaro, Felipe Martins, conselheiro de redes sociais dele, falou, vamos pro pau. Vamos para o quê? Vamos pro pau. Quer brigar. Brigar, calma. Não, leva porque... do lado. E aí, o Olavo falou, né? Está tentando sublevar o povo. Porque o negócio e um dos jornalistas de aluguel, uma das penas de aluguel do bolsonarismo, falou claramente que o país deveria ir para o AI-5, que se tornou trend topic do Twitter por conta dessas frases. Vamos né? ver A gente está alertando o Brasil para o endurecimento do regime há muito tempo. E é temerário, é absurdo a gente ver diante dos nossos olhos que gente do bolsonarismo já está falando abertamente em fazer um novo AI-5. Você acredita que isso ainda é uma democracia, Mário? Pessoal, não existe ditadura eleita. Existe. E antes... Tanto que falam que o Maduro é ditador. Mas fala errado, porque ele foi eleito. Agora, a questão é a seguinte, antes da ditadura do presidente Bolsonaro, vamos ver se ele consegue derrubar o Luciano Bivar do PSL. Já vai ser um primeiro passo para essa grande ditadura. Ou sair do PSL, ficar sem partido, vai ser o primeiro presidente sem partido. É isso aí, as pessoas falam. Mas a frase aqui é, só uma coisa pode salvar o Brasil, a união indissolúvel de povo, presidente e forças armadas. Parabéns, Olavo. Você é realmente um grande patriota e essa união existe porque o presidente já é comandante em chefe das Forças Armadas, de acordo com a Constituição de 88. Essa união já existe. Ele está aqui professando um pensamento democrático. Nada, Parabéns. ele está instigando aqueles malucos que são favoráveis à intervenção militar a pedir isso e as ruas pedir, né, como eles faziam com aqueles carrinhos, queremos intervenção militar. Agora, eu, falando sério, sinceramente, não estou segura, desde a época do golpe contra Dilma, dos anseios democráticos das nossas Forças Armadas. Né? O que a gente vê? O que a gente está vendo? O general Heleno
mandando o ex-presidente Fernando Henrique calar a boca, certo? Se metendo nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Ex-general Heleno, general de pijama. Enfim, qualquer coisa pode acontecer. Infelizmente, nosso país, desde o golpe contra a Dilma, está ladeira abaixo. Gente, vamos colocar as coisas. Se o general chegar em casa e falar assim, general, veste o uniforme, ele vai botar um pijama, porque ele não é general da ativa, ao menos. Claque fardada? Claque fardada. Bom, o Bolsonaro esteve do lado do governador Dória num evento da PM em São Paulo, e enquanto o Bolsonaro foi aplaudido, o Dória foi vaiado. E aí agora o Dória está dizendo que o Major Olímpio virou alvo de todo mundo, né? Ele é alvo do Dória, ele é alvo do bolsonarismo, é o verdadeiro craque das polêmicas nas redes sociais. Aí o Dória disse que a vaia contra ele foi orquestrada pelo Major Olímpio. Vamos ver o vídeo? Vaia orquestrada, para mim, não tem nenhum valor. O nosso Olímpio, assim como o tal Major Meca e o Gil Diniz, montaram uma operação com um conjunto de pessoas com o objetivo exatamente de criar constrangimentos ao governador de São Paulo. Olha só, eu acho que num evento da Polícia Militar, sabendo que o Bolsonaro tem alfinetado o Dória, eu acho bem natural que o Dória seja vaiado, você não acha? Não, eu não acho natural, não. Eu acho, sinceramente... Foi orquestrado? Não, eu acho que o comandante em chefe da Polícia Militar de São Paulo é o governador de São Paulo. Eu acho que um aparato policial, ele deve transparecer para a sociedade a ideia de comando, de unidade e de hierarquia. Mas você tem alguma dúvida que os policiais militares estão totalmente fora do controle no Brasil? Não. Ou sob controle do bolsonarismo? Outro dia a gente viu uma cena no Rio de Janeiro de um policial completamente fora de si, com uma arma atirando em direção às pessoas. Mas eu não acho que isso é a posição majoritária das dezenas de milhares de integrantes da Polícia Militar de São Paulo. Assim como existem radicais e os radicais não representam a sociedade brasileira, fé eu acho que você arregimentar... na democracia dentro das instituições militares. Não, eu acho que você pode ter alguns agitadores que foram naquele evento ali, porque fazem parte, inclusive, de organizações que não representam a maioria. E eu tenho certeza que a Polícia Militar de São Paulo, que é uma polícia muito truculenta. Não, mas é muito respeitada, Por antiga. Não, a polícia é uma instituição. Ela pode ter cometido erros e comete erros, assim como todas as instituições. Polícia mais truculenta do país. Pois é, mas é uma instituição já centenária e não se tem notícia de vaias de eu não acho bom também se houver um grupo radical que venha vaiar o presidente Bolsonaro porque tem ligações com o governador Dória numa cerimônia militar. Eu não acho que isso daí é ambiente. Eu acho que a política é a política. Não, eu acho... Eu acho que... Eu acho que as vaias fazem parte, Mário. Viva a vaia. Eu acho que agressão, xingamentos, não, mas vaia é natural, cara. Eu acho que tem instituições de Estado, sinceramente, eu acho que existem diferenças entre instituições, digamos assim, normais da sociedade. Inclusive, por exemplo, polícia não tem direito de fazer greve. São instituições diferenciadas. Entendi. Porque não pode ter posições políticas, sabe? Eu acho que polícia não pode ter posição política, Ministério Público... É uma ilusão isso, você sabe, hoje em dia, né? Mas eu acho que quando você parte para isso... Eles estão todos politizados, eles estão todos com a cabeça na extrema direita, o que é altamente perigoso. Mas eu quero manifestar aqui a minha solidariedade ao governador Dória. E esse incidente de indisciplina, que não é o governador Dória. Eu acho assim, quando você tem rebeliões em corporações que não podem ser politizadas, como Receita Federal, Ministério Público, Polícia... Isso aí, num estado normal da nossa democracia. O que a gente está vivendo é um estado anormal da nossa democracia. Mas se você aceita que a polícia possa vaiar, daqui a pouco você vai poder aceitar que o Ministério Público também... pode fazer um complô para prender uma pessoa sem que haja provas. Tipo fizeram com Lula?
Essa é uma das alegações que existem. Então, isso eu já acho... está acontecendo, amigo. Mas você não pode ter tá dois acontecendo. pesos e duas medidas. Você não pode dizer que quando Eu o acho que Ministério vai é muito Público... pouco. Eu acho que Não, vaia não xingamento... Mas vai não. Eu acho que vai é todo vai. político está... Não de uma instituição militar que não pode fazer greve, que é uma categoria especial e que está ali para representar a ordem na sociedade. Aí não, sabe? Aí também não dá, sabe? Não pode. Você tem determinados limites, senão... O que eu quero dizer para vocês é, essas coisas que o Mário está dizendo, eu concordo, mas a gente não está mais nessa época no Brasil, a gente não está mais nessa fase no Brasil. Infelizmente, o republicanismo já era desde o golpe contra Dilma. E as instituições militares do país estão se descolando cada vez mais dos princípios democráticos. Eu vi outro dia um analista dizendo, com toda razão, que o risco que o país corre hoje é que o civil perca o comando do militar, né? Que é assim desde a redemocratização do país. O Ministério da Defesa, durante todos esses anos, havia sido civil e agora, desde o Temer, tem sido militar, né? Desde o Bolsonaro tem sido militar. Então, o comando do militar pelo civil está se esgarçando. Então, isso abre espaço para vaia do Dória ou qualquer coisa. Mas isso não deve ser ou qualquer coisa mais forte que, como eu disse, já está acontecendo. Mas isso não deve ser festejado, não. E isso não representa a opinião, eu tenho certeza, da grande maioria eu não tenho certeza. Dos policiais militares. Eu não tenho certeza. O que eu estou dizendo é que o Dória se ilude e ilude as pessoas ao dizer que essa vaia foi orquestrada. Eu acho que hoje em dia, quem está no comando das polícias militares no Brasil é o bolsonarismo. Infelizmente. Vamos lá? Vamos. Eduardo sai do armário. Como assim? Eduardo sai do armário é porque ele utilizou a questão do LGBT. O armário aqui não é uma coisa, armário é um artifício maravilhoso para reinventar incrivelmente a ortografia. Isso aqui também é um jogo de palavras. Cadê a camisa dele? Cadê a camisa? Que foi o que ele fez com o LGBT, ó. Ele pegou e botou Liberty, Guns, Bolsonaro e Trump no LGBT, que é lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. O que me impressiona é assim, uma inveja que esse povo tem dos gays, né? Por que Eduardo Bolsonaro quer ser tanto LGBT? Eu acho que Freud explicaria. Olha, o governo Bolsonaro, em primeiro lugar, eu quero dar parabéns ao governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro está sendo maravilhoso, está fazendo coisas que a oposição não tem feito nada para promover causas muito importantes como a causa LGBT, e o nosso querido 03 está promovendo. Parabéns por promover a causa LGBT, parabéns ao governo Bolsonaro por fazer essa crítica ao PSL, que o PT não tem coragem, não tem espaço na mídia para cavar. Então o governo Bolsonaro realmente está sendo um governo que é surpreendente, essa nova política. Eu acho que o ódio dos bolsonaristas aos gays fica explícito nesse tipo de brincadeira, né? Porque ele, com esse tipo de gozação, né, que eles acham isso engraçado, ele espezinha todos esses anos em que os gays, as lésbicas, os transexuais têm sido mortos, espancados e alvo de preconceito, né? Que eles negam que as pessoas sejam preconceituosas. E aí, ao mesmo tempo, o filho mais burro do Bolsonaro cria uma camiseta tirando onda da sigla LGBT. Para mim é um misto de duas coisas. Ao mesmo tempo mostra que ele tem uma inveja dos gays, assim, claríssima, né? Ele adoraria ser LGBT. E, em segundo lugar, ele mostra o ódio, ele revela o ódio que o bolsonarismo tem aos homossexuais. Olha, eu, sinceramente, agora falando sério, porque eu tenho que falar sério, eu acho que... Você tem que falar sério, você tem que só aumentar um pouco suas opiniões, só isso. Tá bom, mas então foi isso que os nossos seguidores pediram. Então eu tenho que ter as minhas opiniões. Então, a questão é a seguinte, o governo Bolsonaro, por contraste, tem permitido
uma série de discussões e promoção de vários temas, exatamente por puxar muitas vezes para o extremismo. Então eu vejo nisso aqui, sinceramente eu vejo muitas das críticas que você faz, mas eu vejo um reconhecimento também da importância do movimento LGBT. Eu só vejo um idiota. Não, eu vejo, porque quando o filho do presidente, o principal porta-voz do conservadorismo... 13 anos de idade intelectual. Não importa, mas ele pega e faz, e se dá ao trabalho de colocar, vestir uma camisa e postar ele só vai postar algo que ele considera muito importante. E isso dá visibilidade para esse movimento, porque ele não vai postar algo que não seja importante, da mesma maneira como o debate na Amazônia, da mesma maneira como todos os debates que, incrivelmente, o bolsonarismo tem reforçado. E colocado lá embaixo. Não, colocado não. Ele tem trazido à tona debates muito importantes sobre a preservação da Amazônia. Mas num nível baixíssimo. Não, eles não conseguem elevar o nível do debate, eles só falam bobagem. Mas eles podem colocar as questões de uma maneira que muita gente não concorda, mas eles têm colocado essas questões no centro da discussão, inclusive saindo desgastado dessas discussões e colocado essas questões muito importantes no centro do debate. É quase como um efeito bumerangue, porque quando eles vão fazer um ataque, às vezes grosseiro, eles fortalecem essas questões. Fortaleceu a questão do debate sobre a preservação da Amazônia. Eu acho que é só perda de tempo, Mário. Vamos seguir? Vamos. A exorcista. A ministra Damares, né, aquela que você admira muito, ela foi naquele congresso de extrema-direita que teve patrocinado com dinheiro público no final de semana e falou que havia 24 horas ali e nenhuma menina, ninguém tinha oferecido maconha para ela, pareceu muito espantada de ninguém ter oferecido maconha para ela e de não ter visto uma menina introduzir um crucifixo na vagina, algo que jamais aconteceu. Nenhuma menina jamais fez isso. Olha o vídeo. Estou há quase 24 horas com esse público. Eu estou há quase 24 horas com esse público, maioria jovem, e ninguém me ofereceu ainda um cigarro de maconha. E nenhuma menina ainda introduziu um crucifixo na vagina. Eu acho que nem terapia ia resolver a questão dessa senhora. Mário, vamos falar uma coisa assim, técnica, tá? A ponta do crucifixo é quadrada, ela tem arestas. Não faz o menor sentido uma mulher colocar um crucifixo na vagina. Ela está confundindo o crucifixo com o vibrador? Que loucura é essa? O que está passando na cabeça dessa gente? Como é que você pode apoiar isso? É uma pessoa inteligente, velho. Olha, pessoal, não vou nem falar a questão do crucifixo, porque realmente eu não vou entrar nesse aspecto, mas eu sei que tem muita gente de direita que fuma maconha. Eu entendi que foi uma crítica que ela fez. Ela estava a fim de fumar um baseado, parece, né? Eu acho que na próxima reunião conservadora, não custa nada levar um cigarrinho de maconha, e se a ministra quiser, oferece, se ela não quiser, não oferece. Porque eu não entendi que era uma crítica, e talvez possa ter sido um recado. Então, na dúvida, porque também não é só o pessoal de esquerda que fuma maconha, tem gente de direita que fuma também, então leva um cigarrinho e oferece. Se a ministra não quiser, tudo bem, ela pode não fumar, mas se ela quiser, ela pode ter reclamado ali, porque pode ter entendido assim, poxa gente, vocês são muito egoístas. E se for uma crítica, ou não, ela pode ter exaltado, falado assim, poxa, ninguém me ofereceu. E, assim, nós não podemos aceitar essa crítica feita aos conservadores de que nós somos egoístas, que nós não compartilhamos as coisas. Isso é uma crítica que nós não podemos aceitar. Então, se alguém tiver aí um cigarro de maconha na próxima reunião conservadora, por favor, ofereça a ministra Damares para ver se ela fica calminha. Não, para acabar com esse mal entendido, porque a esquerda coloca esse rótulo em nós, que nós queremos tudo para nós, que nós somos gananciosos, que nós não dividimos nada. Gente, a ministra fez uma crítica. Vamos reparar esse problema. Eu quero dizer que eu acho gente mal resolvida sexualmente perigosíssima. E o governo Bolsonaro está cheio de gente mal resolvida sexualmente. Eu tenho medo dessas pessoas.
Vamos lá? Bolsonarices. Tem mais do Bolsonaro ainda. Oh, sempre. Bolsonaro diz que tráfico sustenta partidos integrantes do Foro de São Paulo. PT, PDT, PCdoB, PPS e PSB. PSB, na verdade, saiu recentemente, né? Mas qual a prova que o Bolsonaro tem de que esses partidos estejam envolvidos com tráfico de drogas? Nenhuma, né? Até porque quem andou com um avião com não sei quantos quilos de cocaína indo para a Europa foi ele, né? Ai, ai. Não dá para ver essa questão, porque depois de tudo que o PSL falou sobre os filhos do presidente, sobre o presidente, sobre o Queiroz, sobre os advogados do presidente, sobre a advogada do presidente, covardia, é tipo gol da Alemanha. Parece aquele gol da Alemanha, gol da Alemanha. Então, eu não vou comentar discussão do presidente sobre outros partidos, porque o que o próprio partido está falando dele já é tão negativo que eu não vou comentar. Isso daí se chama lavagem cerebral. O Bolsonaro está querendo convencer as pessoas que os partidos de esquerda são ligados ao narcotráfico. Eles chamam o tempo inteiro o Maduro na Venezuela de governo narcotraficante. Isso é uma tentativa de fazer lavagem cerebral. Provavelmente você aí na sua casa vai receber não sei quantos WhatsApp falando que os partidos de esquerda são ligados ao tráfico, blá blá blá. O que os partidos de esquerda são? São partidos que defendem a descriminalização das drogas para que acabe com o tráfico. Quem está interessado em manter a guerra às drogas é que beneficia o tráfico. Quais são os partidos que são interessados em beneficiar o tráfico? Os de direita. Gente, eu fico com o Major Olímpio, eu fico com o Carlos Bolsonaro, eu fico com o líder do PSL na Câmara, eu fico com a agenda oficial, eu não fico com as críticas do presidente de outros partidos, porque eu acho que a autocrítica, coisa que o PT não fez. Ah, tá bom. Vamos lá. Efeito Heloísa Bolsonaro. Nossa sessão Mídia e Poder da semana discute o caso da capa da revista Isto É, uma revista que, digamos, não seja a mais respeitável, né, gente? Colocou a namorada do Lula na capa, dizendo, com a matéria lá, com as fontes obscuras, tudo em off, dizendo que a namorada do Lula tá mandando no PT. É uma coisa assim, bizarra, não tem notícia aí, é pura fofoca para virar capa de revista. Bom. Aí a tese do Mário é que é o efeito Heloísa, porque como a Época fez aquela matéria com a Heloísa Bolsonaro, né? Então isso vai começar a acontecer daqui para frente. Bom, a favor da matéria da Época, diga-se que aquela ali era um relato jornalístico reproduzindo factualmente a atividade profissional da psicóloga. Isso, não era fofoca. Era um relato jornalístico. Onde pode haver algum tipo de conexão lá no infinito é na questão de se mulheres que são casadas ou têm uma relação com um homem público, apenas por este fato, devam merecer a exposição pública. Sua vida vasculhada. Sua vida vasculhada se elas não tiverem cometido nenhuma questão que tenha interesse público. Sim. Nesse sentido, sim, há uma conexão com aquela reportagem. Mas, mais do que criticar a Isto É, porque eu sou um apoiador da revista Isto É, eu sou um apoiador do New York Times, eu sou um apoiador da agência estatal cubana, eu sou apoiador da mídia universal, da CNN. É um democrata. Eu sou um apoiador de todas as fontes de mídia de todo o planeta. A questão eu prefiro elogiar a atitude tomada pelo Grupo Globo de fazer uma autocrítica de que o critério editorial de publicação daquela matéria naquele momento, embora não fosse um erro jornalístico, eu acho que a matéria feita pelos jornalistas não tinha nenhuma ofensa à pessoa, era uma matéria jornalisticamente correta, mas vista como um todo, talvez não merecesse tanto destaque, considerando que só por ela ser
mulher do 03, do Eduardo Bolsonaro, ela merece aquele mecanismo de jornalismo investigativo? Quer dizer, eu tenho certeza, e já falei aqui, sou amigo da então editora da época, sou completamente parcial, né, em relação a isso, tenho certeza que ela fez isso com boa intenção. Mas o resultado final, na época, na ocasião, não ficou descalibrado, assim, ficou parecendo que parecia uma invasão de privacidade por um motivo que não justificava aquele aparato, embora a matéria fosse correta. Nesse caso, então, que não há nem uma questão factual, eu acho que o critério da Rede Globo de fazer das organizações Globo de fazer uma meia-culpa foi uma referência muito positiva. Eu prefiro elogiar um ato louvável do que criticar. Eu acho que a Isto É, como em várias ocasiões, né, dependendo... Na época que o governo era do PT, a Isto É era a favor. Agora que o governo é outro, a Isto É a favor do governo. Ela tem uma pouca semelhança com você. A revista, além de tudo, é uma revista machista. Vejam só a postura da namorada do Lula, como se fosse uma princesa no trono, cafona. A mesma coisa eles fizeram com a Dilma. Colocaram a Dilma na capa, chamando ela de louca, como se ela precisasse de ajuda psiquiátrica. Essa revista é uma revista venal e machista. Desculpa, isso não é jornalismo. Bom. Vamos para o nosso quiz? Vamos. Bom, saiu na imprensa que o Bolsonaro já chegou a 2.500 militares no poder. Ele está entupindo o governo de militar. Entupir o governo de militar é reaça ou comuna? Super comuna. É mesmo? Ué. Por quê? Ué, Angola, por exemplo, que era um negócio meio comunista, era cheio de militar do governo. Ele não consegue citar um exemplo brasileiro. Gente, é absolutamente reaça. E como eu disse para vocês, a gente está caminhando largamente, celeremente, para uma nova ditadura dura, né? Porque ditadura já vai ser agora a parte dura do regime. A CNN, né? O dono da CNN é um cara que elogia Bolsonaro e tal. Você acha que a CNN é reaça, a CNN Brasil, é reaça ou comuna? Não, ela é completamente neutra, neutríssima. É mesmo? CNN, completamente neutra, neutríssima. Eu também tenho a esperança de que a CNN Brasil se transforme, ou seja, uma emissora equilibrada, né? Porque eu acho que desequilibrada para o lado da direita, do neoliberalismo, nós já temos a Globo News. Eu tenho a esperança que nosso amigo Américo, que está lá na CNN, consiga colocar a CNN como uma emissora equilibrada que mostre os diversos lados da notícia. A conferir, né? A gente não tem outra coisa a fazer a não ser conferir. CNN, vamos fazer uma troca. A logomarca é vermelha e o conteúdo é verde. Aí, ó, um equilíbrio. A direita, sua gente... Nossa, gente. Sempre criticou o Bolsa Família do PT, dizendo que era coisa de vagabundo, que era mamata, que era para ajudar a sustentar vagabundo. No entanto, ao chegar no poder, o que Bolsonaro faz? Lançar o 13º para o Bolsa Família. 13º para o Bolsa Família é reaça ou comuna? Diga aí. Isso daí, completamente reacionário, porque os comunas que tiveram por aí não fizeram o dever de casa completo e foi graças ao mito, ao Messias, ao JB, Johnny Bravo, que agora nós temos o 13º. E aguarde, teremos o 14º, 15º, 16º. Nós teremos Bolsa Família, nós teremos Mala Família, nós teremos... Pochete Família. Pochete Família. Não, gente, olha só. Uma linha. Bolsa Família é absolutamente comuna, sabe por quê? Bolsa Família é um programa de redistribuição de renda. Onde que vocês já viram reaça querendo redistribuir renda? Nunca. Gente, o imposto de renda negativo foi criado na Inglaterra. Isso daí não tem nada a ver com comum. Tá bom. Isso foi uma coisa reaça. Então, deixa eu só falar uma coisa. O presidente Bolsonaro criou o Bolsa Família
E O presidente Bolsonaro criou o Bolsonaro. Foi isso que ele criou. agora ele criou o Bolsa Ai, Família. ai, tá bom. Isso aí. Chega. Até a próxima semana. Bolsa Família, Bolsa Família.